Mais uma vez, executivos da Vale e Tuvisud foram indiciados pela tragédia de Brumadinho e dessa vez por suspeita de terem praticado homicídio doloso, que é quando a pessoa tem consciência do risco de matar. O anúncio feito ontem pela Força Tarefa de Minas Gerais, que investiga a tragédia, trouxe detalhes sobre o envolvimento do principal executivo da empresa nas conversas que antecederam a queda da barragem. Os investigadores afirmam que ele sabia dos riscos graves de Brumadinho e de outras barragens. A Justiça ainda não decidiu se vai aceitar as denúncias, mas as famílias estão ansiosas e a pergunta que todos nós nos fazemos é: afinal, foi crime ou acidente? Crime. Não tem outra palavra. É crime, com certeza. Foi um crime. Eles sabiam que iam matar e deixar as pessoas lá para morrer. Crime. Crime será crime sempre. Essa tragédia não é um acidente, foi um crime. Eu peço à justiça do mundo, do Brasil, que olhe por nós. Se as instituições de justiça não cumprirem o papel delas, exigindo que a Vale pague, a Vale não vai pagar. É muito triste fazer um ano e saber que a justiça não foi feita e a gente ter medo da justiça não acontecer. Nenhum culpado está atrás das grades, mas tanto a Polícia Federal quanto a Força Tarefa montada em Minas Gerais já indiciaram vários empregados da Vale e da Tuvisud. Ainda não tem data para a justiça responder se aceita as denúncias, mas os investigadores garantem, as provas são contundentes. Uma conclusão firme, responsável e sólida. 16 empregados da Vale e da Tuvisud foram indiciados. Segundo o Ministério Público de Minas Gerais, foram apreendidos cerca de 90 computadores e celulares. No começo, a análise era feita por palavras-chave, depois em detalhes, descobrindo uma grande trama criada dentro da Vale para omitir dados. Eles começaram a analisar palavra por palavra, centímetro por centímetro do que acontecia e do que era mencionado em cada um dos equipamentos. Levou um tempo para os investigadores entenderem como funcionava o organograma da Vale e o jogo de forças que ele escondia. Possuem intrincados organogramas que muitas vezes são utilizados de forma maliciosa para buscar a sua irresponsabilidade dos indivíduos. O diretor-presidente afastado da Vale, Fábio Schwartzman, é um dos indiciados porque, entre outros motivos, teria ignorado o e-mail anônimo que denunciava os riscos em Brumadinho e ainda usou a mensagem para pressionar os funcionários. Como um recado muito poderoso da regra informal de que problemas não deveriam chegar à alta cúpula. Os peritos também descobriram provas que garantem que a Vale sabia dos problemas da barragem B1 desde novembro de 2017, quando todas as informações técnicas foram divulgadas em um evento interno. Segundo a Força Tarefa, um programa de computador calculava os riscos de rompimento de cada barragem, valores que seriam pagos em caso de indenizações. O valor era de R$8.800.000 para a perda da vida. O cálculo de risco monetizado chegava ao ponto de detalhar, por exemplo, o valor de um colchão de uma cama de casal dividido por classes sociais A, B, C, D ou E. Segundo os investigadores, por conta de parâmetros internos criados pela equipe técnica da Vale, a mineradora sabia que não era apenas a barragem de Brumadinho que estava com baixa segurança. Uma lista com detalhes de 10 barragens foi encontrada dentro dos computadores da empresa, sem que a Vale alertasse qualquer órgão público sobre o risco de rompimento. Eram internamente reconhecidas como barragens em situação de risco inaceitável. Cada indiciado poderá pegar de 12 a 30 anos de cadeia por 2 tipos de homicídio doloso qualificado, quando se tem a intenção de matar. A Tuvisud e a Vale entraram num conluio para a ocultação sistemática do poder público, da sociedade, de acionistas e de investidores sobre a real situação de gravidade, não só da barragem 1, mas de no mínimo uma dezena de barragens da Vale em condições reconhecidamente inaceitáveis. As duas corporações impuseram à sociedade o risco que elas, corporações, decidiram
que a sociedade deveria correr. Vários crimes ambientais também foram cometidos e tanto a Vale quanto a Tuvsud podem ser punidas, por exemplo, pela destruição em massa de espécimes da fauna e flora em área de preservação e pela poluição, já que foram encontrados metais pesados na lama em níveis acima do permitido pela lei. Arsênio, bário, cádmio, chumbo, cromo, cobalto, níquel, manganês, mercúrio, urânio, vanádio, zinco. O superexecutivo da Tuvsud, que é o gerente-geral da filial Brasil, Chris Peter Meyer, também é indiciado e contra ele já foi expedida a prisão preventiva. A consultoria teria cedido à pressão da Vale. Pressionada pela Vale, cedeu, foi recompensada por isso, numa posição contraditória da independência e autonomia que deve ser de uma auditoria externa. A Força Tarefa comemora parcerias inéditas entre o Ministério Público de Minas Gerais, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Todas as instituições colocaram os seus melhores peritos e investigadores para montar um arsenal de provas robusto para a Justiça não desqualificar as denúncias. O crime dói no mineiro. As instituições mineiras estão preparadas para dar uma resposta ao final do julgamento e a condenação daqueles que se mostrarem responsáveis ao final da instrução probatória. Na primeira fase das investigações da Polícia Federal, concluída em setembro, 7 funcionários da Vale e 6 da consultoria alemã Tuvsud foram indiciados e também as 2 empresas. Eles são suspeitos de falsidade ideológica e uso de documentos falsos por saberem que a barragem tinha problemas. Segundo o chefe das investigações, falta o laudo mais importante e também mais complexo. Nossa principal preocupação é identificar a causa da liquefação, porque a liquefação hoje já está pacífico, foi ela que provocou o rompimento da barragem. Agora, o que provocou a liquefação daqueles rejeitos minerais é o que a gente está buscando. A Polícia Federal fechou parcerias com instituições da Espanha e de Portugal para a elaboração do laudo do rompimento da barragem, que não recebia rejeitos há 3 anos. É a primeira barragem de minério, de resíduos minerais, inativa que se rompe no mundo. Os investigadores trabalham com pelo menos 2 hipóteses para o rompimento. Pode ter faltado drenar a água acumulada na barragem e explosões que ocorreram próximas ao local. No dia da tragédia, foram identificadas 4 explosões, mas nenhuma delas causou rompimento, de acordo com a Polícia Federal. Só que ao longo de 2018, foram registrados mais de 150 sismos que podem ser de origem humana, causados pela Vale e por outras mineradoras que atuam num raio de 150 quilômetros da mina do Córrego do Feijão ou por causas naturais. Além disso, mensagens eletrônicas trocadas entre funcionários da Tuvsud indicam que a empresa tinha dúvida se iria declarar a estabilidade da barragem, porque isso desagradaria a Vale. A gente está trabalhando com a hipótese de que esse laudo ele nos seja entregue em junho de 2020. A gente não vai fazer caça às bruxas, nós não vamos ser aqui levianos de imputar responsabilidades ou culpas a quem realmente, efetivamente, não cometeu nada de errado. O Ministério Público de Minas Gerais considera uma vitória a aprovação da Lei Mar de Lama Nunca Mais na Assembleia Legislativa, 28 dias após a tragédia de Brumadinho. A coleta de assinaturas da população começou a ser feita logo após o desastre de Mariana, em 2015, e teve o apoio de cerca de 60 mil pessoas. Entre os pontos principais da nova lei estão a proibição de se construir barragens a montante como a de Brumadinho e Mariana, que usam rejeitos na estrutura. As empresas têm até 2022 para encerrar as atividades em todas as barragens a montante e descomissioná-las. Fica proibida a construção, instalação, ampliação ou alteamento de barragem onde exista comunidade na zona de autossalvamento. Antes de construir novas barragens, as mineradoras deverão fazer o pagamento prévio de caução para reparos socioambientais em caso de desastre. E o licenciamento ambiental passará a ser feito em 3 fases, com a apresentação de estudo de impacto ambiental.
A promotora diz que o MP agiu rápido para bloquear recursos financeiros nas contas da Vale logo após o rompimento em Brumadinho. Nós conseguimos aí nos 2 primeiros dias do evento bloquear 10 bilhões de reais, 5 bilhões de reais para o pagamento aos atingidos de medidas emergenciais e 5 bilhões de reais para a reparação socioambiental. Após o atendimento emergencial às vítimas de Brumadinho, o foco da Defesa Civil passou a ser conscientizar dos perigos os moradores de outras cidades mineradoras, com barragens que apresentam algum risco de rompimento. Ano passado, 26 mil pessoas receberam treinamentos de evacuação em 14 simulados. Fazendo com que as pessoas tenham conhecimento das eventuais ameaças que elas podem sofrer e das ações preventivas que elas devem adotar ou podem adotar numa eventual situação de emergência. Nós temos 26 estruturas que saíram da sua normalidade e estão com algum nível de alerta ativado. Entre elas, há 4 estruturas em nível 3 de segurança, que é o mais crítico, todas da Vale. São elas B3, B4 em Nova Lima, Forquilha 1 e 2 em Ouro Preto e a Barragem Sul Superior em Barão de Cocais. Nós ingressamos com mais de 20 ações no estado de Minas Gerais, firmamos mais de 20 acordos com a Vale que prevêem auditorias verdadeiramente independentes para essas estruturas. Enquanto isso, no Legislativo ocorreram 4 CPIs sobre Brumadinho. No Senado, na Assembleia Legislativa de Minas e na Câmara dos Deputados, os relatórios finais pediram indiciamento de funcionários da Vale e da Tuvsud. Já a Câmara Municipal de Belo Horizonte investigou as consequências da tragédia para o abastecimento de água na capital e concluiu que todas as barragens construídas na bacia do Rio das Velhas e do Paraupeba devem ser descomissionadas e que a Serra do Gandarela seja preservada de qualquer atividade minerária. As únicas prisões ocorridas até agora foram temporárias, de funcionários da Vale e da Tuvsud por poucos dias, em janeiro e março do ano passado. O presidente da empresa, à época do rompimento, Fábio Schwartzman, deixou o cargo a pedido da Força Tarefa. Mas antes disso, ele deu a sua opinião sobre o valor da Vale lá no Congresso. É uma joia brasileira que não pode ser condenada por um acidente que aconteceu numa das suas barragens, por maior que tenha sido a sua tragédia. Os familiares discordam e têm certeza que não há empresa neste mundo que possa ser maior que a dor causada pela morte injusta de um único ser humano. É uma morte difícil de conformar, porque foi um crime. Não foi uma morte natural. Que eles encontram esses corpos para nós, essas joias raras que a gente chama hoje em dia. É nossas joias. Depois do dia 25, é uma vida triste. Os meus dias são cinzentos. Ela mata, ela dá um preço que ela quer. É como se a lama tivesse me engasgando todos os dias. Levou tudo que era meu, tudo mais precioso que era. Levou a minha filha, levou as minhas ferramentas, levou minha casa, levou tudo de precioso.